Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão todos? Estão estudando para os concursos? Estão fazendo os concursos? Espero que sim. Meu nome é Paulo Paiva, sou professor de Direito Administrativo e hoje nós estamos continuando nosso curso básico de Direito Administrativo para concursos. A aula de hoje nós daremos prosseguimento ao estudo da administração indireta. O tema de hoje será o de fundações. Mas que tipo de fundações? As fundações públicas, porque as fundações públicas fazem parte da administração indireta. Nós já estudamos autarquia e hoje nós falaremos sobre as fundações públicas. Para iniciar a nossa aula sobre fundações públicas, nós vamos dar o conceito da Maria Silvia Zanella Di Pietro. O conceito é esse. Segundo Di Pietro, a fundação é o patrimônio total parcialmente público, dotado de personalidade jurídica de direito público ou privado e destinado por lei ao desempenho de atividades do Estado na ordem social, com capacidade de autoadministração e mediante controle da administração pública nos limites da lei. Eu vou agora dar alguns exemplos de fundações públicas. O primeiro exemplo é a Fiocruz, que é a chamada Fundação Oswaldo Cruz, que atua na área de saúde. Todos vocês conhecem, a maioria das pessoas conhecem, né? Atuou muito durante a pandemia do Covid. Outro exemplo de fundação é a Fundage, que é a Fundação Joaquim Nabuco, que atua nas áreas de educação e cultura. E outro exemplo de fundação é a FUPRESP, que é a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos. Agora nós vamos falar sobre as características das fundações públicas, tá certo? As características das fundações públicas, as principais, são as seguintes. A primeira, dotação patrimonial, ou seja, a fundação pública, ela tem uma personificação do patrimônio, que esse patrimônio é inteiramente público ou pode ser semipúblico ou semiprivado. A segunda característica a destacar é a personalidade jurídica. As fundações, elas podem ter personalidade jurídica tanto de direito público como de direito privado. Essa personalidade jurídica vai ser atribuída por lei. Então, a lei é que vai atribuir à fundação se ela tem personalidade jurídica pública ou privada. A característica seguinte é o desempenho de atividade atribuída ao Estado. Ou seja, as fundações públicas, elas se caracterizam por atuarem no âmbito social ou de interesse social. Isso é muito importante, porque ela, diferente das outras entidades da administração indireta, elas atuam sempre no âmbito social ou de interesse social. Gravem isso que caem sempre em concursos, tá bom, pessoal? Outra característica é a capacidade de autoadministração. Aqui não tem o que falar, né? Elas próprias se administram. A próxima característica é a sujeição ao controle administrativo ou tutela. Ou seja, as fundações públicas, elas são controladas pela administração direta nos limites estabelecidos pela lei. E por fim, outra característica muito importante é que elas não têm fins lucrativos. Isso também está sempre caindo nos concursos. Então vocês gravem que as fundações públicas não têm fins lucrativos. Tá certo? E agora vamos passar para o próximo tópico. Agora, pessoal, nós vamos falar sobre a natureza jurídica das fundações públicas. Elas são de direito privado ou de direito público? O que é que vocês acham? Vejam só, a doutrina, que são os estudiosos do direito administrativo, muitos acham que as fundações públicas são de direito público, grande parte. Uma parte minoritária acho que é de direito privado. Mas a grande maioria dos melhores doutrinadores entendem que as fundações públicas podem ser tanto de direito público como de direito privado. E esse é o entendimento da professora Maria Silvia Zanella Di Pietro e também é o entendimento do STF, Supremo Tribunal Federal. E é o entendimento que nós vamos adotar na aula de hoje, certo?
Então, sabendo disso, que as fundações públicas podem ser de direito público ou direito privado, vamos começar a analisar esses dois tipos de fundações, tá certo? O primeiro tipo é a pessoa jurídica de direito público. A fundação pública sendo pessoa jurídica de direito público. Elas são também conhecidas ou chamadas de fundação autárquica ou autarquia fundacional, porque elas se assemelham muito a uma autarquia, tá certo? Elas são também criadas por lei específica. A criação de uma fundação de direito público é por lei específica. Decorem isso que é importante, tá bom? Outra característica das pessoas jurídicas de direito público, das fundações, né, de direito público, é que elas têm um regime jurídico, isso está óbvio, né, de direito público. Então, a fundação pessoa jurídica de direito público tem um regime jurídico lógico de direito público. Outra coisa é que ela é conhecida como fundação autárquica, certo? Então, quando vocês verem na prova de concurso fundação autárquica, já sabe que é uma fundação de direito público. Por fim, o exemplo aqui é a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. É uma fundação que é de direito público. É uma fundação vinculada ao Ministério da Saúde de direito público, tá certo? Então agora vamos analisar as fundações de direito privado. E aí, pessoal, estão gostando da nossa aula de hoje? Então, se vocês estão gostando, curtam, compartilhem esse vídeo para as demais pessoas e não deixem de se inscrever no nosso canal para acompanhar nossas aulas e o nosso curso de Direito Administrativo Básico para Concursos, porque assim as suas chances de passar nos próximos concursos públicos vão aumentar muito, tá certo? Nós agora vamos continuar a analisar as fundações públicas. Agora nós vamos analisar as fundações públicas como pessoa jurídica de direito privado. As fundações públicas, pessoa jurídica de direito privado, elas também são conhecidas como fundação governamental. Elas são criadas por ato do poder público, mediante autorização em lei específica. Então, aqui é diferente da fundação de direito público, que é criada por lei específica. Aqui elas são autorizadas por lei específicas. Vejam a diferença. Outra característica da fundação pessoa jurídica de direito privado é que o regime jurídico delas é híbrido ou misto, de direito privado derogado por normas de direito público. E por fim temos um exemplo, um dos raros exemplos desse tipo de fundação pública de direito privado, de regime de pessoa jurídica de direito privado, que é a FUNPREST, que é a chamada Fundação de Previdência Complementar para Servidores Públicos Federais. Esse é um exemplo clássico e típico de fundação pública de direito privado, de personalidade jurídica de direito privado, pessoal. Decorem esse exemplo, tá bom? E cai muito nos concursos, tá certo? Então, com isso, nós acabamos nossa aula de hoje sobre o tema fundações públicas. Nós vamos agora partir para a resolução de algumas questões. Então, pessoal, vamos para a resolução da primeira questão. Ano 2015, banca Funiversa, órgão CEAP-DF, cargo agente de atividade penitenciária. Acerca da administração pública direta e indireta, julgue o item que se segue. A fundação pública de natureza pública é denominada de fundação autárquica, visto que possui regime muito semelhante ao da autarquia. Aqui tem duas respostas, certo? A letra A, certo, e a letra B, errado. Qual é a resposta, pessoal? Vamos pensando aí, 1, 2... Então já sabem? Tá muito fácil essa, né? Essa questão, a resposta está certo, está correta, tá certo? Vamos para a próxima questão. Ano 2024, banca UFMT, órgão UFMT, cargo administrador. Entidade da administração pública indireta que é oriunda do direito privado caracteriza-se por um patrimônio personalizado
e destinada a um determinado fim social, porém pode ser instituída pelo poder público. Os fins são de caráter social, portanto com finalidade não lucrativa. Por esse motivo, não poderá o Estado instituí-la quando pretender intervir no domínio econômico. Qual é essa entidade? Alternativas. Letra A, autarquia. Letra B, empresa pública. Letra C, fundação pública. Letra D, sociedade de economia mista. Vamos analisar essa questão. É uma entidade da administração pública indireta. É oriunda do direito privado, caracteriza por ser um patrimônio personalizado. Patrimônio personalizado lembra o que a vocês, pessoal? Lembra fundação pública, né? Então aqui a gente já sabe que é fundação pública. Vamos continuar aqui. E destinado a um determinado fim social. Fim social é uma característica das fundações públicas. Também confirma que é fundação pública. Vamos mais a seguir. Porém, pode ser instituída pelo poder público, os fins são de caráter social. Caráter social também está ligado à fundação pública. E também, portanto, com finalidade não lucrativa. Finalidade não lucrativa é uma característica das fundações públicas. Então, a alternativa certa aqui, já dá para ver e ter certeza que é a letra C. A resposta a essa questão é letra C, fundação pública. E com isso nós terminamos nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem a nossa aula com as demais pessoas, as pessoas que estão estudando para concurso público. E não deixem de se inscrever no nosso canal, porque a nossa audiência, as nossas visualizações estão crescendo muito, mas o número de inscritos não está crescendo na mesma proporção ainda. Então não deixem de se inscrever e falem para as outras pessoas se inscreverem, tá certo? Um abraço, desejo ótimos estudos para vocês e boas provas nos próximos concursos. Até a próxima aula, pessoal. Boa sorte, tá?